eu recebi um chamado de Deus, né? E eu não tinha noção, eu tinha 12 anos. Eu fui criada na igreja, mas recebi um chamado mesmo aos 12 anos. Eu tinha um entendimento muito romântico das coisas de Deus, né? Aí a vida veio mostrando as dificuldades. Uma das coisas que a gente tem a maior luta é rotina, né? Rotina é... E a gente estava no culto de mulheres aqui conversando esses dias, e aqui agora, esse fim de semana, e foi falado sobre... Foi ontem, sábado, né? Hoje é segunda. E aí, falando sobre rotina, e eu tenho uma palavra no meu coração, o ser humano precisa entender que com Deus não existe rotina, a gente só tem que aprender e viver isso. Porque a gente já tem aprendido nesse lugar muitas coisas que trouxeram contaminação para nós. Uma delas é essa. Porque é uma expectativa de novo, é uma expectativa de raios e trovões, e o melhor vai vir. O melhor é hoje. O melhor é hoje. O melhor é agora, o melhor é Hanukkah, o melhor é a instrução da palavra. Eu vou falar por que o melhor é Hanukkah, dentro da porção da luz que eu recebi um pouquinho hoje para compartilhar da festa, porque o Senhor tem distribuído em toda a terra uma luz de entendimento e de conhecimento sobre os seus ciclos, sobre o que se comemora sobre ele, sobre o que se festeja sobre ele, e tem trazido para nós libertação da contaminação. E uma das libertações é essa. Eu me alegrar de estar aqui, eu disse para um jovem esses dias, eu falei, conversando sobre a vida cristã, né? E eu falei, eu não tenho vergonha se eu tiver que cantar sem instrumento nenhum, porque eu tenho uma convicção tão grande do que eu estou fazendo. Eu entendi, porque hoje a gente vê uma estrutura mega para se pregar, para ir. Não precisa de nada disso. Se eu tiver a convicção de que eu tenho rua em mim, eu não preciso de mais nada. Eu sou do tempo que saía na rua mesmo com violão ou pregava. Já fiz tanto isso em praças. E eu me alegro hoje porque as rotinas, as intempéries, as lutas, as minhas misérias não me impediram de estar aqui hoje. Não impediram, irmãos. Não impediram. Baruch Hashem por isso. Não impediram de eu conhecer Hanukkah, não impediram de tantas coisas. E as lutas não são pequenas. Que coisa incrível. E aí eu falei, Macabíadas? Eu falei, mas as Olimpíadas, elas são algo grego. E a gente vai ver isso completamente envolvido na história de Hanukkah. Aí eu falei, então deixa eu tentar entender mais aqui. E aí, quando eu fui ler, ela na verdade foi criada, né, eu fui até procurar, em 1912, por um judeu na Suécia, que teve essa ideia. E ele, a ideia foi exatamente essa. Uma das maiores afrontas que o povo de Israel, que o povo hebreu, que o povo que estava lá, os judeus, viveram do pensamento grego que invadiu Jerusalém nesse período, foi que eles iam para as praças, né, o culto ao corpo helenista, grego. A gente até brincou aqui ontem sobre isso. E aí é criado por um judeu, então, algo que vai na contramão daquilo que foi uma tentativa e uma estratégia de destruição que foi utilizada em Hanukkah, no período da família dos Macabeus. Porque a contaminação foi tão grande naquela época, a maioria que sabe disso, se algum irmão ou alguém for assistir em casa depois, uma das maneiras que você via claramente a manifestação da contaminação eram os
os instrumentos para malhar, musculação, ginásios que foram criados no culto ao corpo grego, no período dos Macabeus, uma das coisas que eles lutaram contra. E aí a gente vai ver que existe uma Olimpíada que foi criada chamada Macabíadas, para combater, sabe aquele antídoto? Agora eu vou mostrar. E aí quando eu estava lendo sobre isso, eu me lembrei daquela passagem. A gente usa muito isso para falar sobre quando o Eterno nos honra naquele lugar onde foi a nossa vergonha, né? Quando a gente vê Yeshua falando para Pedro, vai e lança a rede, na mesma noite, no mesmo lugar do fracasso, volta lá e lança a rede naquele lugar. Então quando a gente vê que existe uma competição esportiva chamada Macabíadas, você vê assim a honra de Deus naquilo que os inimigos tentaram destruir e sufocar o povo de Israel. Então quando eu li e que eu via sobre essa competição chamada Macabias, eu falei, Senhor, tu és um Deus fiel e de um humor tão grande. A gente precisa te conhecer, tem misericórdia de nós, nos ensina a te conhecer, porque o irmão o judeu que criou isso, ele conhecia o Eterno, ele criou essa Olimpíada com o nome daquela família de sacerdotes, daquela família que preservou a santidade, que não negociou, ela prevaleceu contra aquela contaminação, a pureza e a santidade. Então eu queria, antes de entrar na palavra, falar sobre isso, porque foi tão tremendo, né? E ver que hoje ela está em vários países onde tem judeu. E aí quando você começa a ver os países, você vê a mão de Deus assim. Uma outra situação que me lembra, o Senhor está me trazendo à memória, é quando a gente comprou o Fusca. Eu fui pesquisar sobre o Fusca. E em resumo, nós sabemos que foi no período do nazismo que ele foi planejado na verdade ele foi planejado para a guerra, com uma ideia de superioridade de um povo que se levantou também para destruir o povo de Deus. E hoje a gente vê o Fusca, que era para ser de um povo melhor, superior, a gente vê o Fusca em tudo quanto é país. Do mais simples, da pessoa que tem menos recurso, a que tem mais recurso, tem Fusca. E aí o Senhor falou, eu vou desbaratar essa ideia. E aí a gente olha o Fusca, eu vejo o Fusca hoje como um símbolo desse bom humor, da fidelidade de Deus com o seu povo. E aí, quando a gente pensa em Hanukkah, eu pensei em 3... Eu separei na minha cabeça de administrador, você tenta organizar tudo assim e tal. E aí, pensando em Hanukkah, nós vamos ouvir aqui um pouco da porção que o Eterno está entregando nessa casa, para os Roshim, para os irmãos que ministram. A gente vai ver cada um abordando um aspecto dos milhões, dos muitos que poderiam ser observados nesse tempo que a gente chama Hanukkah. Mas quando a gente olha para a história de Hanukkah, desse período que foi bem pertinho da vinda do Mashiach, né, um pouco antes, eu separei na minha cabeça de 3 formas para entrar na porção que eu recebi hoje. Você vê um período de domínio, de escravidão, de invasão, de contaminação, de vergonha, né? De sofrimento do povo, de afronta, de alianças erradas, porque houve homens, mulheres do povo de Deus que aceitaram aquela contaminação, que se corromperam, que não conseguiram resistir, mas que foram levados pela concupiscência do próprio coração e também fizeram alianças com os gregos. E aí a gente vai ver um período
de um povo que não se aliança a isso, que é resistente. É uma palavra que Deus tem me dado, remanescente. Isso, eu estou indo a fundo nisso, porque nós somos um remanescente. Eu tenho falado, o remanescente, ele é separado, ele é um eu fui no dicionário ver, algo que resta, algo separado, para um tempo determinado, quando você lê a palavra de Deus. Nós temos sido preparados. O remanescente, ele anda mais escondido para um propósito do que aparecendo. E eu vejo que o Senhor tem nos preparado dessa forma. Tem nos ensinado, nos corrigido, nos levado de volta para um tempo determinado. Para um tempo de consolo, para um tempo de ser luz. E a gente vai ver o livramento de Deus por conta do guardar a santidade, do não se aliançar, do resistir. A gente vê então um livramento de Deus na mão e por meio de homens que tiveram que sair de uma posição de conforto, de sacerdócio, de serviço no templo e pôr a mão para lutar em armas. E a gente vê uma fala, eu trouxe esse livro, todo mundo conhece, tem outros para indicar, mas eu gosto muito desse livro. Tem uma fala muito interessante do pai de Erudá, Macabeu, que foi o primeiro, né? Eu separei aqui, mas eu nem preciso ler essa fala, porque eu guardei tão tremendo. Ele diz, você olha o nome dele, Erudá, né? E ele diz, você é um guerreiro, você é um leão. E a gente vê em Hanukkah também as luzes, a gente vê também a mensagem do Mashiach nessa festa. E Erudá era o nome de um dos personagens, do personagem principal que mais lutou. E o pai o chama de leão. Você é como um leão, você é um leão, um guerreiro. E a gente vai ver, poderia entrar por todos esses caminhos que me levariam a Yeshua. Mas a gente vê também, no final dessa história, desse pedaço da história, um milagre. E o que mais me chamou a atenção foi o milagre. E eu fui olhar esse milagre. E a gente vê que no milagre nós vimos a evidência nas luzes que acendemos aqui, nas luzes que estavam lá, no milagre do óleo, porque houve muitos milagres nessa história. A própria vitória deles como sacerdotes numa guerra foi uma vitória. Encontrar o jarro foi uma vitória. Mas a gente vê algo tremendo nisso, que foi as luzes se manterem acesas. E eu estava lendo e fui procurar o entendimento dos nossos irmãos judeus. E eles entendem que as luzes aceitas foi um milagre do próprio Eterno mostrando e aprovando aquelas ações, as escolhas deles em ir lutar, em guardar a santidade. Uma resposta. E o Senhor manteve a luz acesa. E refletindo sobre isso, o milagre dessa festa, que é um dos nomes dessa festa, a festa das luzes, como uma resposta de Deus, de redenção, de libertação, de fidelidade de Deus, em todas essas coisas. E quando a gente vai ouvindo e pensando nessas ideias sobre a festa, é impossível a gente não trazer isso para a nossa vida. É impossível eu não pegar esses valores e essas revelações e não trazer isso para a minha vida. Como eu falei, eu comecei falando, a rotina, as lutas, traz desânimo. Eu preciso acreditar e começar a andar nessas festas, nesses ciclos, de uma maneira diferente, liberto de uma consciência grega, por exemplo, de que eu tenho que andar em vitória, de que eu não vou pagar um preço aqui, é impossível não viver lutas, porque nós vivemos uma condição caída. E aí, quando eu penso nessas coisas, me lembra a criação, a Gênese,
porque houve luz lá. O nome dessa festa é Festa das Luzes. E nós temos muitos versículos, muitos textos do Senhor falando sobre luz. Porque o que mais me chamou esse ano a atenção foi que o milagre que o Eterno se mostra para o povo como resposta foi a luz que se manteve acesa por 8 dias. E aí a gente também tem um monte de entendimento, porque a gente já tem aprendido que nada passa batido. Todos os detalhes é o Eterno falando alguma coisa, porque Ele se manifesta de formas diferentes, e Ele sabe que cada um de nós vai ser ativado, vai perceber um desses detalhes, porque Ele fala para todos. Então todos os detalhes de qualquer texto que a gente lê, eles têm uma mensagem por trás. E aí você vai ver que quando fala em luz, qual é a coisa que não preciso nem estudar? Primeira coisa, quando eu penso na ausência de luz, é trevas. Eu não preciso de ciência nem de estudo para saber que se apagar as luzes, nós estamos em trevas. Nós não enxergamos as coisas. Então, das muitas funções da luz, como a luz do sol, que ajuda na fotossíntese ou na vitamina D para a gente, tantas funções da luz, que eu vou citar algumas mais na frente, a principal é que ela dissipa as trevas. E aí, quando eu começo a entrar nisso, e eu começo a ver a história dessa festa, eu começo a perceber que tem algo mais por trás das luzes. E como não celebrar quando eu começo a perceber o mover de Deus por trás dessa celebração? Nós temos aprendido aqui que durante muitos anos celebramos coisas que eram pagãs, que não tinham nada a ver conosco. Mas quando a gente começa a entender o tempo e se aproxima da raiz, e a gente vai se aproximando de quem nós fomos enxertados, a gente começa a enxergar as coisas com outro olho, com outro olhar, ver as coisas de outra forma. E aí, o que pensar sobre esse milagre? Sacerdotes lutaram e venceram. Eles acharam o vaso de azeite, mas eu vejo durante 8 dias as luzes da menorá acesas, com pouco óleo. O óleo que humanamente não seria suficiente para manter as chamas acesas daquela luminária, da menorá, né? Então, o que me chama a atenção? Eu me lembrei, 8, o que a gente lembra de 8? A eternidade. O Eterno manteve durante todos os dias as chamas acesas. E eu me lembrei que os primeiros 6 dias fala da criação, do homem, daquilo que o Eterno criou para que o homem pudesse habitar, tornando a terra habitável para o homem. E aí eu fui me lembrando e fui pensando, os 6 dias acesos, 6 milênios da humanidade, o Eterno manteve, ele diz assim, eu mantenho acesa para o homem, como resposta à minha luz. E a gente vai ver que ele manteve mesmo, porque nós poderíamos estar em treva, mas ele nos deu a luz, desde o princípio, e vai até o fim, a eternidade. E aí eu fui olhando e vendo que também no 7º dia, a luz esteve acesa no Shabat. Isso é a porta, a luz que mostra a entrada, o que nós temos vivido aqui no Shabat. Muitas coisas que a gente ainda não consegue ver claramente, mas o Eterno tem trazido para nós o discernimento. E eu vi que foram 8 dias, a luz que dissipa as trevas, durante toda a história da humanidade, durante o milênio de Yeshua, que é o Mashiach, no 7º dia e no 8º dia, para sempre. E aí eu fui ver sobre luz. Luz tem vários significados para nós na palavra. Eu estava lendo, por exemplo, Salmo 119, 105, que diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Luz como direção, caminho seguro. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Falando de alvo, de ser uma direção para alguém, de estar em evidência. Números 6, 24, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto. Luz como favor de Deus. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como proteção, como escudo, luz, como proteção e escudo. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus a ser luz para os gentios, como caminho, como uma direção. Mas em 1 João 1,7, mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Luz como comunhão, como algo que liga. E aí a gente vai ver luz como sabedoria, luz do entendimento. Tantas são as maneiras e as formas de vermos a luz, mas em Hanukkah, eu olhava e pensava e via 8 dias como a luz que ele manteve acesa do princípio ao fim. Porque no princípio ele disse, haja luz. Haja luz. E houve luz. Então eu via Hanukkah como me lembrou a redenção. A redenção. Nós sabemos que também a luz foi no passado, lá no Éden, foi uma veste. Uma veste que foi retirada por causa do pecado, da desobediência. O homem era vestido de ouro, com Aleph, e depois o homem foi vestido de pele, que não é o ouro de luz, mas o ouro de pele, que foi coberto, uma cobertura com wine. E aí você vê que a luz estava na redenção, no princípio, e essa luz, por conta da desobediência no homem, que cobria o homem, ela foi retirada. E nós vamos ver, no livro de João, que o Senhor tinha um projeto na humanidade. Ele deu a luz desde o princípio. E Ele traz a luz, Ele nos cobre de novo por meio de Yeshua. E a palavra nos ensina que Ele é a luz. E eu quero ler um texto com vocês. Ele nos deu de novo a luz. Do princípio e para sempre, que é Yeshua. No livro de João. Por isso, irmãos, quando eu olhava e eu pensava na Hanukkah e nessa determinação que nasceu nesse período de Hanukkah, de acender as velas por 8 dias, da fidelidade de Deus ter mantido, eu olhava e via a redenção, eu via Yeshua. Eu posso adorar o Eterno quando eu acendo as luzes. Hoje nós acendemos o segundo dia, eu estou honrando o Eterno, eu estou mostrando a luz do Eterno, que estava também sobre Yeshua, que é a nossa luz. Então, compartilhar isso, viver Hanukkah, é adoração a Yeshua, é adoração ao Pai, é reconhecer isso, que Ele foi fiel e manteve a sua luz. No livro de João, no 1º capítulo, assim como no Éden, não haja luz. Eu vou compartilhar um pensamento dos sábios judaicos sobre isso. Eu sou administradora, eu falei no começo. E todo administrador, todo gestor, ou quando você tem um grupo multiprofissional, você vai trabalhar um projeto, isso a ciência da gestão explica, e eu encontrei isso na sabedoria judaica. Você precisa, para fazer um planejamento, para criar algo, um plano, um projeto, uma obra, todas as ações que você vai empenhar energia, elas precisam estar ligadas para esse fim, para construir uma obra.
para que esse projeto, essa obra se manifeste. Então a primeira ação do Eterno, os judeus vão dizer, os sábios, a sabedoria judaica vai dizer, que o haja luz veio antes de tudo, para que a criação pudesse ser revelada, para que o propósito da criação pudesse acontecer. Como criar tantas coisas nas trevas? E a sabedoria judaica diz que a luz veio primeiro, para que a criação pudesse se revelar. Para que toda a criação tivesse um propósito, eu precisava de luz. Então, haja luz para dar um propósito à criação. E eu achei isso incrível, porque quando a gente vem lendo a palavra, entendendo o significado de luz, e quando a gente vê quem é a luz, quem é a nossa luz hoje, tudo faz sentido. Então eu quero ler João 1, do versículo 1 ao 5, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nós estamos falando de Yeshua, o verbo, a palavra, mas existe uma manifestação dele logo depois. Nele está a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimem. Yeshua é a luz. Ele é a nossa luz. E diz que ele é a vida e ele é a luz da humanidade. E eu olhava para os 6 primeiros dias, pensando junto com eles, aquela luz acesa, e a gente entendendo que Yeshua é a luz hoje, a gente lendo que ele é a luz da humanidade. Eu via e eu vejo, olhando para cá, para uma Hanukkah, os 6 primeiros milênios, a humanidade, Yeshua sendo a luz desde o princípio, cobrindo aquilo que foi descoberto por causa do pecado e da desobediência. Existe uma brahá que é declarada na oração da manhã, na Shacharit, que fala, né? Eu acho que eu anotei aqui, que diz, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que vestes os desnudos. E aí, quando você vai um pouquinho mais a fundo, não está falando só de veste, ele é a nossa provisão, mas ele cobre a nossa vergonha. Ele é a luz, e Yeshua hoje é a luz que cobre a nossa multidão de pecados, que nos dá condição de ser alguém que consegue se voltar e consegue caminhar de novo de volta para Ele. Então, eu estava ouvindo e pensando e agradecendo ao Eterno por essa cobertura que foi restaurada em Yeshua, que é a luz das nações. E Ele vai ser também, no 7º milênio, Ele vai ser a luz que vai iluminar todas as nações, que vai governar a terra em justiça, que vai trazer um tempo que nós não temos noção, não podemos imaginar claramente, mas estamos nos preparando para Ele. Eu tenho preparado, a minha oração, eu tenho pedido a Yeshua que me deixe participar desse retorno. Eu gostaria de governar com Ele. Por isso eu me empenho, me esforço em conhecer a lei do Eterno, as profecias do Eterno, que Ele usou seus profetas, que o próprio Mashiach, o meu Salvador, disse, não está escrito na lei e nos profetas. Seguir os exemplos dele, para que eu possa um dia fazer parte, e um dia, quem sabe, estar com ele, nesse momento em que ele virá estabelecer o seu reino. Nós cantamos aqui, propositalmente, que venha o teu reino. Então, estar num dia como esse, comemorando mais um ano, mais um ciclo, vencendo as rotinas, os desânimos, vencendo a má notícia, é continuar vivendo esse ciclo, é viver e reconhecer essa luz que está sobre nós, a luz do Mashiach. Ele é a nossa luz, e diz assim, eu vou continuar lendo, que Ele é a luz também na história, nos 6 primeiros milênios, Ele é a luz na nossa história, na história da humanidade. No versículo 9 diz assim,
Esta era a luz verdadeira, Yohanan escrevendo, que ilumina todos os homens desde que eles entram no mundo. E Yeshua é a luz que o Eterno deu desde o princípio. E mesmo com o pecado e a desobediência, ele continua sendo a luz que ilumina o homem desde que ele nasce, desde que ele entra no mundo. Ele é a nossa segurança, irmãos. Ele é a nossa confiança, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa veste. Ele nos cobre. Ele é a luz. Nós recebemos aqui instrução. Temos aprendido que todas as coisas e a instrução e o mandamento me levam de volta para o Éden. Então, se no Éden nós perdemos aquela roupa, aquela veste de luz, e Yeshua me dá condição de me vestir como um dia Adão e Eva foram vestidos no Éden. Como não comemorar Hanukkah? Como não comemorar? Depois de receber essa luz, existe uma orientação. Sejam também luz. E já entendendo aqui o final, porque se Yeshua, se nele eu recebo a luz, e isso está claro, eu também preciso entender que essa luz, ela também precisa ser compartilhada. Que aquilo que eu tenho entendido em Hanukkah, que é luz, que eu olho para isso e vejo o plano da redenção, nesses 6 dias que o Eterno manteve aquelas luzes acesas dentro do templo. Porque aqueles homens, irmãos, eles conheciam a Torá profundamente, e os profetas. Com certeza eles entendiam que o Eterno estava ministrando e falando a eles acerca do plano de salvação, do Mashiach. Nós hoje estamos conversando aqui, mas eles entendiam. Então, depois de receber essa luz, eu me torno luz. E aí fui ler no livro de Apocalipse, do capítulo 1, versículo 12 ao 20. Na visão também de Yohanan, de João, quando ele mostra Menorá. E ele mostra Yeshua no meio das luzes, das Menorot, daquelas luzes, e ele mostra, e ele traz a revelação e diz que as luminárias, que aquela luminária, que aquelas hastes, que aquelas luzes, as 7 luzes eram as igrejas. E aí eu venho para algo que eu tenho vivido muito aqui na congregação. Ali representavam as igrejas, as congregações, que ele vai falar mais à frente sobre cada uma delas. O que eram essas comunidades messiânicas, irmãos? Foi uma visão que Yohanan recebeu. De hoje, muito atual, nós estamos vivendo, mas que ele falou para aquelas igrejas lá atrás. Ele fala dos anjos e ele vai explicar sobre as luzes, que são as igrejas. O que eram essas igrejas, que não eram esse nome, né? Não era esse nome, as comunidades messiânicas que seguiam a luz de Yeshua. Eram congregações de judeus e não judeus. Nós estamos falando de algo, uma visão que foi dada a Yohanan no 1º século. No 1º século não existia nenhuma outra religião. No 1º século não existia um Novo Testamento. Não existia nada disso. Isso eu tenho falado e eu tenho vivido isso muito. E Yohanan diz que aquelas luzes eram as congregações messiânicas que guardavam essa luz. E Yeshua, que é o verbo, que é a Torá, que é a palavra de Deus, que seguiam a Torá, a instrução. Então, se por meio dele, do recebimento dele, eu recebo essa luz que me cobre, também por meio dele eu passo a ser luz. Por meio dele eu fui enxertado, fui aproximado de Israel. E por meio dele, essas comunidades que eram luz para as nações, por meio dessa realidade dessas comunidades, eu também me torno luz. Judeus e gentios. Então, em Hanukkah,
eu vejo um milagre de Deus. Em Apocalipse, ali vejo Yeshua. Ali eu vejo ele. Em Apocalipse, eu vejo ele no meio desses que, depois de receber a luz, se tornam luz para as nações. Na visão de João, é testificar o direito que nós temos de viver essa realidade. Eu separei um texto para finalizar, que está em Mateus. E a gente já vai terminar esse momento de reflexão sobre Hanukkah. Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos que estão na casa. Assim, que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Irmãos, a nossa luz precisa brilhar. Ela vai tentar ser apagada com a rotina, ela vai tentar ser apagada com as lutas, ela vai tentar ser apagada com as nossas próprias misérias, como a gente vê em toda a história de Hanukkah. Vai. Mas a nossa luz, ela precisa brilhar. Que brilhe a tua luz. Que você tenha convicção de quem você é. Que você tenha convicção de que, além de ter recebido a luz, você precisa que ela seja propagada através de você. E quanto mais eu me aproximo da Torá do Eterno, das celebrações, quanto mais eu percebo nos detalhes que Ele tem nos resgatado com mão forte, quanto mais eu consigo treinar o meu olhar, o meu espírito para entender os mandamentos e a instrução, quanto mais eu ouço Yeshua falando sobre, olha para a lei e os profetas, porque Ele cumpriu nele a lei, porque Ele andou sobre as profecias que foram faladas acerca dele. E Ele diz, ouça o profeta, e vocês prosperam. Vai lá. Quanto mais eu inclino meu coração para isso, mais eu serei luz. Eu tenho dito aqui, irmãos, nós não temos ideia, mas toda vez que a gente olha para as histórias, todas as histórias, elas mostram de pessoas que confiaram mesmo sem entender muitas coisas. E elas conseguiram ser um remanescente no seu tempo. Ainda que a gente esteja dando passos, porque Ele vai clareando para nós as coisas, mas que a tua luz brilhe. Porque vai chegar um tempo, e não está longe, em que o mundo precisará dessa luz que eu li agora no texto de Mateus. Como uma cidade fortificada, a luz precisa brilhar, ela precisa aparecer. Não permita que as suas lutas impeçam que a luz do Eterno brilhe em você. Eu tenho lutado por isso eu posso vir aqui falar. Contra tudo, contra a rotina, contra o pensamento grego que eu tenho na minha cabeça, que veio por meio de uma religião pagã, que me diz que eu tenho que andar de vitória em vitória. Se Yeshua diz não, você tem que morrer. De um pensamento grego que diz que se eu não estiver ganhando todas as batalhas, tem alguma coisa errada. Porque isso traz desmotivação. E eu vou concluir agora nas eleições. Eu já falei para algumas pessoas. Eu consolei alguns irmãos da fé, porque estão numa expectativa que não está na Torá do Eterno para nós. Foi inventada.
e está trazendo frustração e angústia, medo, está com medo de não ser arrebatado, está com medo de passar pela tribulação, e nós temos aprendido aqui que o Eterno vai continuar fiel. Essa é uma dessas histórias, assim como foi com Noé. Nos dias de Noé, Noé não saiu da terra, mas ele andou na arca. A Torá é a arca, a gente tem aprendido. E Yeshua andou sobre as águas, ainda trouxe Pedro. Ele é a nossa arca e a nossa segurança. Na hora da tristeza, do desânimo, que brilhe a luz de Yeshua em você. Amém? A luz de Hanukkah. São 8 milênios e nós vamos estar com ele na eternidade. Em nome de Yeshua. Amém? Baruch Hashem.